Fala, meu povo, beleza? Vamos para mais um programa Cenários 2022. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre construção civil. Quem vai bater papo comigo é Caio Ventura e Raul Grego. Cadê a dupla? E aí, tudo bem com vocês? Opa, tudo bem contigo? Beleza, graças a Deus. Caio! Maravilha, maravilha. Hoje, dia ótimo, com exceção desse calor terrível em São Paulo, né? Mas estamos sobrevivendo. Putz, não choveu, eu tô até abismado. Um dia sem chuva, pelo menos até agora, né? Caio, deixa eu tirar uma dúvida contigo. A pergunta primeiro pro Caio, depois pro Raul, e assim eu vou mudando a ordem das perguntas, tá? Primeira pergunta, juros subindo. Nós estamos gravando esse programa em dezembro de 2021. Ele vai ao ar até meio de janeiro de 22. Nós estamos com juros subindo e a possibilidade dele continuar subindo na virada do ano, podendo atingir 11%, 12%, de acordo ainda com opiniões de economistas, mas só vamos ver isso na prática. O quanto isso é ruim para a construção civil? Ou o famoso, eles já estão adaptados, eles estão no Brasil há 40 anos, há 30 anos. Eles já conviveram com inflação de 50% ao mês, como inflação de zero. O quanto esses juros mais altos afetam o setor? Por favor, Caio. Claro, bom, eu acho que impacta bastante, né? Historicamente, quando a gente olha os números, também existe uma correlação alta do setor de construção civil com taxa de juros, né? O setor de construção civil, né, o setor imobiliário como um todo, assim como a economia, ele é um setor cíclico e, além ele é um setor intensivo em capital, né? Ou seja, isso quer dizer que quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a possibilidade das construtoras conseguirem expandir operacionalmente seus projetos, né, seus canteiros de obra acaba sendo limitada de certa forma. Então, obviamente, é prejudicial para construtoras e para o setor imobiliário como um todo, né? Fechou. Raul? Não, exatamente. É bastante prejudicial porque você tem uma taxa de retorno esperada para os projetos que pode não se concretizar, dependendo da velocidade de vendas. Com juros mais altos, você tem um poder de compra por parte dos clientes e mesmo dos investidores de imóveis, que acaba sendo comprometido. Então, você perde um pouco a atratividade para investir no setor. A consequência disso é que a gente pode esperar para o ano que vem uma queda aí no volume de lançamentos por parte das construtoras, né, principalmente que atuam aí na cidade de São Paulo, justamente porque nos últimos 2, 3 anos foi inundado aí de novos lançamentos que devem ser entregues nos próximos anos. Por isso, acredito eu que no ano que vem a gente vai ter aí um volume de lançamentos menor, até porque no terceiro trimestre do ano a gente já viu uma velocidade de vendas um pouco mais fraca e que pode também ter sido aí nesse quarto trimestre. Raul, aí vai uma pergunta em cima dessa sua afirmação. Eu moro na região da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Meu irmão, é obra. Onde é que você olha obra, você olha para um lado é obra, você olha para cima é obra. Aí eu parei para fazer uma conta. Em 4 quarteirões, tem 600 apartamentos sendo lançados. São 5 ou 6 condomínios que eu fui lá. Quantos tem? 2, 3, 4. Eu entrei aí. Quantos apartamentos você tem? 300, 200. Aí fui na cabeça memorizando, dá 600. A pergunta para os dois, mas começando por você. Tá tendo venda para isso tudo? Ou do tipo, esses já venderam, então eu não vou lançar mais nada para frente, porque foi ruim de vender. Porque em nenhum deles tem aquela famosa placa, tudo vendido. Eu não vi nenhum deles até esse final de semana, 3, 4 dias atrás. E eles começaram a lançar literalmente ali no terceiro tri, no meio do ano. Então, as vendas já foram ruins. Por isso que eles estão segurando, ou nem foram as vendas ainda por completo, sabe? Como está a região? Assim,
Aí é uma micro-região, né? Não, a região como todo, o cidade. setor, né? O setor em si. Esses lançamentos do terceiro TRI já foram todos? Então, a maior parte das construtoras, elas fazem os lançamentos e esperam ali uma venda de pelo menos 30% para começar as obras, né? Assim, aí você depende da esquina, do projeto específico, da tipologia da demanda, você pode ter uma venda superior a isso ou até inferior, e aí a construtora continua o projeto e espera vender pelo menos 60%, 70% até o final da obra, para conseguir concluir sem ter que tirar nenhum dinheiro do bolso, né? Só com o dinheiro dos clientes ali ela conseguiria concluir a obra a depender da taxa de repasse, né? Que os clientes vão fazendo de cronograma de pagamento. O que eu acredito é que, por exemplo, não é só na região da Vila Mariana, na região de Moema, na região de Pinheiros, região do Itaim, que são Brooklyn, essas micro-regiões de São Paulo, elas estão com bastante obras em andamento e um volume de lançamentos ali de terrenos que tem um potencial de lançamento importante aí para os próximos anos. Mas é uma região que está valorizando. Então, eu acredito que vai ter demanda. Pode ser que esses empreendimentos específicos aí não tenham sido vendido bem aqui nesse primeiro trimestre de vendas, mas ele deve acontecer ao longo dos próximos anos, né? A construção civil, ela é um investimento de longo prazo. E aí as construtoras, elas não fazem os lançamentos pensando em vender no primeiro trimestre de lançamento ou no primeiro mês de lançamento. Eu acho que isso é uma construção que vai para longo prazo e deveria ficar ali com zero estoque para você ter um excelente retorno do projeto. Isso ao longo do período de obra. Fechou. Caio? Bom, uma característica que até acaba gerando esse ciclo imobiliário que eu comentei na primeira resposta, o ciclo construtivo das construtoras, né? Quando se inicia um projeto, você está iniciando geralmente, quando a gente está falando de média e alta renda, pelo menos 1 ano e meio antes da sua entrega de projeto, né? Isso obviamente vai acarretar em um problema, visto que a gente está num país como o Brasil, em que as coisas mudam muito rápido e é difícil a capacidade de prever 1 ano e meio na frente, né? Quando a gente lembra no início do ano, a expectativa era que 2021 fechasse uma Selic entre 4,5% e 5%. Né? A gente tem a Selic no patamar de hoje e o mercado já projetando uma Selic bem mais alta em 2022. Né? Essa Selic mais alta ela acaba refletindo em custo de financiamento, o que acaba refletindo em uma repressão de demanda, visto o custo mais elevado de se tomar um financiamento, e obviamente isso vai acabar diminuindo a velocidade de vendas e gerando algum estoque. Né? Então, quando a gente vê muitos canteiros de obra, por exemplo, muitas obras acontecendo perto da gente, é normal a gente pensar que, bom, o setor então está muito aquecido. De fato, vinha de um momento muito aquecido, até pela demanda reprimida que o setor imobiliário passou por bastante tempo, né? Com taxa de juros em 14,25, etc. Bom, obviamente, essa redução, né, de capacidade, né, de tomar um financiamento, de fazer um comprometimento de longo prazo, seja por taxa, seja por outras razões,
por um macro mais adverso, né, uma queda de confiança do consumidor, como tem sido também uma característica presente em alguns momentos da pandemia, ou até por ruídos políticos recentes, de certa forma, isso acaba minando, né, de certa forma, essa continuidade de vendas, né? Pergunta a respeito de como o mercado imobiliário está aquecido. Óbvio que vem aquecido, mas também vem de uma diminuição, como o próprio Raul comentou, a velocidade de vendas, né, já é percebida nesse terceiro trimestre, né, nos números do terceiro trimestre, e eu acredito que sejam mais evidentes, se tornem mais evidentes daqui para frente. Agora, complementando a minha pergunta em cima da tua resposta, nós tivemos um problema de suprimentos em todos os setores, incluindo construção civil. Então, você pegava o banheiro, ou você não tinha vaso sanitário, ou você não tinha azulejo, ou você não tinha um negócio para cozinha, sempre estava algo faltando. O setor já está normalizando, eu já estou conseguindo entregar um apartamento como planejado no calendário, ou o calendário ainda pode estar atrasando por falta de material. E o quanto essa falta de material no atraso pode estar criando distrato para o setor? Bom, a falta de material em si, ela não... perdão, era para mim ou para o Raul essa? Não, era para você, Caio, depois o Raul. Ok. Então, essa falta de insumos para construção, ela acabou não se concretizando muito com as construtoras aqui, pelo menos não foi algo percebido. O problema maior tem sido de pressão de margem, né? Visto que inicialmente os projetos eram feitos baseados em um certo custo que não era factível, visto a trajetória das commodities. Entretanto, né, as companhias já antecipando esse movimento mais recentemente, olhando especificamente para esse ano, reforçaram a estratégia que elas já exerciam há muito tempo, mais de aquisição de um estoque de insumos, né? Então, é esperado que as margens tenham se estabilizado finalmente, né, depois de bastante tempo de incerteza, visto essa disposição de estoque que as construtoras construíram ao decorrer do ano, né? Então, eu acredito que o grande problema a respeito dos insumos construtivos seja a pressão em margem, que de certa forma está sob controle a curto médio prazo, né? Olhando para 2023, por exemplo, eu acho que o cenário se torna novamente um pouco mais incerto e com variáveis que fogem completamente da nossa capacidade premonitória ou até de controle, né? E sobre distrato, está tendo distrato? Não, porque não está tendo atraso, é isso? Os distratos, houve um aumento dos distratos, né, em algum número que se deu para perceber claramente, mas não é algo muito expressivo até o momento, né, até por conta das mudanças de regulação que foram feitas recentemente, o setor acaba tendo um pouco mais de segurança jurídica quanto aos distratos, né? Então, eles acabam não se tornando um grande problema hoje como eles eram em 2018, 2017, por exemplo. Fechou. Raul? Exatamente. Exatamente o que o Caio comentou, além disso, e complementando ele, boa parte, com esse cenário de taxa de juros baixa, boa parte das incorporadoras que vinha carregando estoque dos distratos passados, lá da época de 2015, 16, 17, esse estoque, de unidades prontas, ele foi vendendo com essa taxa de juros, o cliente aproveitando essa taxa de juros de financiamento muito baixa, o que fez com que essa parcela de estoque de unidades prontas ficasse bastante reduzida na maior parte das incorporadoras, inclusive em Cyrela, Exetec, Iben, que são incorporadoras mais antigas ali, que já têm um volume de lançamentos mais robusto, essa parcela de unidades prontas representa entre 5% e 10%. Então, é muito baixo esse volume de estoque,
parte do estoque ou é de unidades lançadas ou de unidades em construção, o que faz com que as incorporadoras elas tenham um pouco mais de fôlego aí para continuar lançando, ou assim, ou mesmo que reduza o ritmo, não pare 100% de lançar novos empreendimentos, justamente por conta da nova lei dos distratos, que de certa forma inibe essa continuidade aí o que aconteceu no passado. E um outro ponto é que eu acredito que não vai gerar uma queda nos preços dos imóveis, é que a inflação foi muito forte nesses últimos 12, 18 meses. Inflação do INCC, e principalmente puxado pelos materiais e equipamentos de construção. Esses fatores eles fazem com que as incorporadoras aumentem o preço na ponta. E aí, por isso que as incorporadoras de média e alta renda não sofreram com margem, porque elas conseguem repassar isso durante o período de construção. Agora, quando dá entrega, isso pode gerar uma queda nos preços, porque ela precisa vender, porque tem estoque pronto dentro do balanço. Mas como boa parte, acho que todas as incorporadoras do setor, aí, pelo menos todas desse universo de cobertura que eu tenho aqui, elas estão com um nível de alavancagem muito baixo. Essa pressão, essa queda de preços, eu acho que não vai acontecer. Então, acho que esse nível de preço que a gente tem atualmente pode ser um novo nível estabilizado, aí, podemos chamar assim, de preços de imóveis. Então não teríamos deflação no setor de apartamento pronto? Acredito que não, assim, e também, isso olhando para frente, a gente pode ver alguma estabilização do preço, mas uma queda de preços de metro quadrado por região, eu acredito que isso não deva acontecer porque as incorporadoras elas estão bastante líquidas, não tem uma necessidade de desovar o estoque. Acredito que não vai ter uma nova onda de distratos que vai fazer com que a incorporadora precise revender essa unidade distratada. Então, você tem uma conjuntura micro do setor muito diferente do que foi no passado. E aí a gente vai precisar ver para crer, né? Isso daqui para frente. Então, por isso, acho que o setor está um pouco receoso em relação às incorporadoras, mas esse nosso posicionamento aqui, eu acredito que isso vai acontecer para frente em relação a distratos. Acho que não vai ter uma nova onda aí muito forte como foi no passado. Fechado. Raul, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ano que vem é ano eleitoral. Então, provavelmente, vocês vão ver, nós vamos ver, né? Obra em alto mar, reforma de praça, criação de casa popular, do tipo, de alguma forma, tentar comprar voto. Tem, historicamente, aí vai uma pergunta histórica para poder chegarmos em 2022. Historicamente, isso é comum em ano eleitoral? Sendo comum, costuma aquecer qual lado da construção civil? O lado ligado à casa popular, à obra pública? O que a experiência passada nos diz? E qual empresa poderia se dar melhor num setor como esse? Raul? Essa é uma boa pergunta, porque com o aumento aí da inflação dos custos materiais e de toda a inflação aí da construção civil,
As empresas aí, todas elas que atuavam sozinhas, apenas no programa Casa Verde e Amarela, aí, antigo Minha Casa Minha Vida, elas perderam muita margem, o que fez com que, há 2 meses, o governo aumentasse o teto do programa em 10%. Mas, conversando com as incorporadoras, isso ainda não é suficiente para que as incorporadoras voltassem às margens anteriores, né? Essas incorporadoras sempre atuaram entre 30% e 33% de margem bruta. E boa parte delas já teve uma queda para 28, aí falando de MRV, direcional, aí, que a direcional é um pouco diferente, porque ela também entra em média renda, mas a MRV teve uma queda muito expressiva de margem, e principalmente a Tenda, que atua só na faixa mais baixa aí do programa, né, na faixa 2. A Tenda, ela teve uma queda de 10 pontos percentuais na margem. Então, eu acho que o subsídio do governo vai ter que ser reequilibrado aí para que essas incorporadoras que atuam na baixa renda, elas voltem a fazer novos lançamentos. Um outro ponto que, até dados dados aqui da CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil, fala que, e da Abraim, que eles apontam que menos empresas estão atuando, se teve uma queda de contratação para a construção de obras populares, né? Assim, então, o programa ele está ficando menor porque empresas não estão conseguindo fazer com que os projetos tenham uma margem interessante para elas atuarem. Então, eu acho que o governo vai ter que tentar remanejar um pouco de subsídio para voltar a ter atratividade no programa Casa Verde e Amarela. Caso isso não ocorra, a gente vai ver esse programa ficar menor, o que diminuiria a chance aí de uma reeleição, o que não faz muito sentido no ano eleitoral. Então, possivelmente a gente vai ver alguma emenda, alguma coisa para ter um novo incentivo para baixa renda. Se não acontecer, eu acredito que a média e alta renda vai ser um porto seguro até um pouco melhor, porque as empresas elas têm mantido a margem e têm conseguido, de certa maneira, não ter um volume de distratos tão relevante. Fechou. Caio? E, bom, só complementando a resposta do Raul também, eu diria que as incorporadoras aprenderam muito bem as lições de um passado recente do setor de construção civil, né? A gente teve ali a queda da taxa de juros em 2011 até 2013, né? Houve um boom de lançamentos também, e isso acabou gerando um problema enorme quando a Selic subiu, visto aquele problema de descasamento entre o ciclo construtivo e as vendas, que eu comentei mais cedo, né, gerando um estoque enorme para as empresas, que foi o grande legado da crise anterior, né, da parte ruim do ciclo anterior. Então, durante todo esse período um pouco mais desafiador, as empresas de construção civil tiveram que lidar com esse estoque enorme, né, que era muito mal visto, de certa forma, pelos investidores, né? O ritmo de redução desse estoque era lento, era penoso, visto condições macro desfavoráveis, né, um cenário de turbulência política, etc., e que voltaram a lançar apenas ali em 2017, pós-impeachment, quando a taxa de juros começa a cair novamente, né? Então, hoje, quando a gente olha para os estoques das empresas,
é um estoque saudável, né, um estoque administrável, com um nível de distratos que não é alarmante, né, e que não deve voltar também, né, ou seja, a gente tem empresas muito mais bem posicionadas para lidarem com um cenário mais adverso em 2022. Né? Então, eu acho que as empresas estão muito bem posicionadas, com espaço em caixa, com pouca dívida, né, com esse estoque sob controle. Então, é um setor que, de fato, não me preocupa tanto quanto, às vezes, eu vejo algumas notícias mais alarmantes. Né? E sobre a eleição? Caio, e sobre a eleição? Como a eleição pode ajudar a aquecer ou não o setor ano que vem? Claro, como o Raul comentou a respeito de possíveis expansões, né, no programa Casa Verde e Amarela ano que vem, em decorrência de ano eleitoral, e visto que existe um problema hoje, eu acho que isso poderia ser um ponto positivo. Né? Em contramão, hoje, quando a gente olha para o mercado financeiro no Brasil, a principal preocupação é o cenário fiscal. Né? A gente tem teve algumas sinalizações negativas do governo federal recentes em termos de contas públicas, o que acabou prejudicando, né, a renda variável como um todo, né, e possivelmente teremos uma mudança de diretriz governamental em 2022. Né? Isso, obviamente, exige ainda um pouco mais de clareza sobre os programas econômicos, especialmente. Então, eu acho um pouco difícil de mensurar quais seriam os grandes problemas baseado em apenas achismos do que eu sei dos candidatos até o momento. Né? O que é clássico de eleições é um pouco mais de volatilidade, obviamente, né? Visto que política faz muito preço no Brasil, impacta mais do que em outros países mais desenvolvidos, obviamente. Então, eu aguardaria pelos próximos episódios para ter uma clareza um pouco maior quanto à diretriz econômica em si, que eu acho que é o que tem maior potencial para ditar a performance do setor daqui para frente. Fechou. Deixa eu fazer uma última pergunta para cada um de vocês e sobre o setor. Caio, qual ação do setor você poderia me dizer que não poderia faltar na minha carteira em 2022? Aonde o olho brilha? E por quê? Claro. Bom, eu acho que Cyrela, né, até pelo histórico recente de gestão durante a pandemia, foi uma empresa que eu diria que uma das, se não a mais, que aprendeu, né, com as lições desse passado recente, né, desse legado recente de tanta dificuldade para o setor de construção civil, e a mais bem posicionada em termos de capitalização, dívida, né, e gestão de estoque. Então, assim, até por iniciativas diferentes, né, operacionais, inovações que a empresa propõe às vezes, ou até possibilidades de destravar valor dentro da companhia de outras formas, como a gente já viu com spin-offs ano passado, né, no começo do ano também, eu acho que a companhia melhor posicionada para surfar esse 2000, para se estar posicionado, né, surfar não, para se estar posicionado em 2022 no setor de construção civil. Né, seria a ação mais defensiva, seria a ação mais pragmática, né, seria a gestão, management mais pragmático dentro do setor de construção civil, portanto, Cyrela seria a minha escolha aqui. Fechou. Raul? Bom, gosto bastante de Cyrela também, mas vou falar um pouco também da Trisul, que é uma companhia até um pouco menos líquida que Cyrela é mais líquida do setor, mas que aprendeu bastante também com seu histórico de lançamentos, de vendas, se aventurando ali em outras regiões de São Paulo. É uma empresa que concentrou de 2018 para cá as suas operações todas em São Paulo, na cidade de São Paulo, no segmento de média e alta renda, em produtos que foi moldando ao longo do tempo para produtos
produtos maiores, ou seja, saindo um pouco dos estúdios e apartamentos de um dormitório, e que acabou, durante a pandemia, aí, surfando uma melhor velocidade de vendas. Então, seria uma empresa aí que fez uma capitalização no final de 2019, que foi muito bem sucedida, está com uma posição de caixa bastante robusta, e uma dívida baixa, um estoque de unidades prontas também muito próximo de 5%, fez uma rodada de lançamentos de alto padrão e luxo que em boas regiões e com land bank aí também bem forte. Então, está negociando aí abaixo de book, né? Mas todo o setor está negociando abaixo de uma vez o valor patrimonial, o que é uma oportunidade. Em Trisul não é diferente. Fechado, meu povo. Poxa, muito obrigado pelo bate-papo. Gostei bastante aí, tirar algumas dúvidas que eu sempre tive sobre entrega, juros, obra e etc. E agora eu vou fazer 3 perguntas para vocês, que são as únicas 3 perguntas que são iguais para todos que passaram nesse programa. A primeira pergunta, Raul, me ajuda. Que livro eu não posso deixar de ler ano que vem? E por quê? No ano que vem? Que livro eu não posso deixar de ler em 22 e por quê? Eu não sei o que não você tá no já script, leu, né? Não, pro público em geral, tem uma cabeçada assistindo depois. Deixa eu pegar aqui o último que eu li recente. Só um minutinho. Caio já foi até pegar o livro do lado. Alexandre. Não tava, não. Tem mais 2 perguntas que também não estão no script, não tem nada a ver com Constituição Civil. É a única coisa que eu consigo falar com alguém que é de saúde, Constituição Civil, e o outro que falou de Rússia aqui. Como igualar papos, entendeu? Sabe, Caio? O último que eu li aqui foi o investidor... Raul. O último... é a marca da vitória, que é da Nike. Por quê? Que é a história do fundador da Nike. Porque é uma história de vida ali da fundação da Nike, que ele, independente do momento, ele foi investindo e captando novos investidores ao longo da vida, para criar a Nike como uma das maiores marcas de esporte do mundo. Então, ele começou com uma revendedora e foi criando a própria marca, achando outras produções, e você vê que ao longo da história o Philip Knight, ele teve problema com importação, teve problema com imposto e foi se renovando ao longo de toda a história para transformar a Nike como ela é hoje. Fechou, meu amigo. Caio, por favor. Claro, bom, vou ir para uma leitura não tão convencional para o mercado financeiro aqui, mas é um livro que eu li há algum tempo já e que eu gosto bastante, de um jornalista que fala muito de história, né, mas ele foca um pouco mais em história privada, né, que é o que as pessoas faziam no dia a dia, que se chama Brasil, 500 anos de um país em construção, do Eduardo Bueno. Né? Esse livro ele vai se iniciar desde o descobrimento até o período Dilma, né? Até o final do governo Dilma, e ele passa de uma forma bastante didática, né, explorativa, sobre os principais desafios e problemas do Brasil, e olhando pela ótica desse livro, né, dessa linha histórica que ele faz, a gente consegue
consegue perceber, né, e captar que muito dos nossos problemas atuais, eles vêm de uma cultura enraizada e que é muito complexa e que é muito antiga, que é muito tradicional, e são desafios que a gente precisa superar, né? São discussões mega antigas, porém mega relevantes, que a gente ainda não achou uma solução razoável. Fechou. Agora, Caio, começando por você. A pergunta é um pouco longa, mas a resposta geralmente é curta. Se você, Caio, pudesse conversar com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas ela está viva, e você não tem problema de barreira de língua, você vai ter um tradutor se for o caso. Então, se for o presidente da China, você terá um tradutor. Se for, sei lá, o presidente da Rússia, você terá um tradutor. Quem seria essa pessoa e por quê? Tem que estar viva, tá? Não, assim, o problema vai parecer fácil, essa resposta, porque até você me soprou justamente a pessoa que eu queria, né? Eu conversaria com o Vladimir Putin, que é um presidente mega polêmico, né? Ex-membro da KGB, que é presidente, né? / ditador de um dos países que tem uma das histórias mais fantásticas do mundo. Inclusive tem um vídeo do Simon Parsby, se não me engano, que se chama Os Romanov, que mostra bastante dessa história da Rússia, né? Da Rússia, que é um país mega peculiar, né, de certa forma, e com uma história muito única, né, muito sombria também. Eu acho que tem algumas coisas da história da Rússia que eu queria compreender um pouco melhor, né, e essa forma, né, de administração, de governo do Putin também é muito peculiar, né? Esse culto à personalidade que existe ele na Rússia é algo que geralmente me chama bastante atenção, né? Eu queria ter a oportunidade de conversar com ele, que é um cara super inteligente, né? Um letrado, fala fluente alemão, entre, se não me engano, mais 2 línguas e bom, tem um repertório infinito de conteúdo que eu gostaria de saber. Fechou, fechou. Raul? Não sei, teria muita gente aí que seria interessante conversar, mas pode ser, talvez, sei lá, o Barack Obama, que tem uma história muito, muito bonita lá de inspiração, de governo também, que foi super bem. Então, acho que seria uma pessoa muito boa para você ter como referência de história e de como ele conseguiu lutar com diversos preconceitos que tem o país, inclusive. Obama ia ter fila nesse programa, porque eu não sei se você é o 3º ou 4º que fala Obama aqui. Então ele ia ter que falar, porra, quem é esse tal de Alexandre Cabral que me arrumou vários brasileiros para vir falar comigo? Porque eu não sei se são 3 ou 4 que já falaram Obama. A última pergunta para a gente ir embora. Eu dou aula no mercado financeiro desde 2002. Sou o professor mais antigo em atividade da B3, para ter uma noção. E meu público vai de 18 anos, de gente querendo colocar currículo, a 60 anos de idade, gente com nível bem mais elevado, que quer discutir coisas mais complexas. Mas eu quero perguntar para você o seguinte, Raul. Se você fosse conversar com meus alunos de 18 anos de idade e alguém te perguntasse o que você passou que não gostaria de ter passado, ou até melhor, qual a principal dica de vida que você daria para mim? Arriscar. Assim, eu, por exemplo, comecei na Eleven em 2015. A empresa era um projeto e eu estava saindo da faculdade. E, assim, tive outras oportunidades de emprego, vários amigos do INSPER que estavam em outros estágios, em empresas muito mais renomadas, e a Eleven estava acabando de começar. E eu acho que arriscar começar numa empresa, num projeto onde você tem ali um fundador
que mal é conhecido no mercado, como dato, e de repente a empresa dá certo, acredita naquele potencial. Eu acho que essa é a principal mensagem, assim, que você deve acreditar naquilo que você está fazendo e gostar do que faz para ser bem sucedido ali na sua carreira. Fechou. Caio? Olha, a minha resposta, eu acho que está um pouco mais próxima da realidade de alguns dos seus alunos, né? Porque eu tenho só 24 anos. Então, o conselho que eu poderia dar, que é o conselho que eu daria a mim mesmo também, quando eu entrei no mercado financeiro há uns 4, 5 anos atrás, seria escutar mais, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem um ímpeto de querer falar muito, de ser ouvido, né, o tempo inteiro. A gente acha que a gente tem ideia antes da hora e na verdade a gente tem muito que aprender, especialmente no mercado financeiro, um lugar que as pessoas geralmente também são estudiosas, né, de certa forma são cultas também. Então tiveram grandes oportunidades que eu tive de boca fechada e falei demais e ouvi de menos, né? Poderia ter aprendido mais com pessoas fantásticas que passaram na minha vida. Fechou. Então, dupla, poxa, muito obrigado aí pelo bate-papo. Desculpa o horário aqui da gravação, um pouco tarde, mas muito, muito obrigado. Eu não sei se vocês comemoram um bom Natal, mas Ano Novo comemora um bom 2022 para vocês. Um grande abraço. Igualmente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, povo. Obrigado pelo convite também. Um abraço. Esse foi o Cenários 2022, aonde conversamos sobre construção civil. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo programa.